As aves são um dos grupos de animais mais antigos do planeta, com uma história evolutiva que remota a cerca de 150 milhões de anos. Os primeiros fósseis de aves datam do período Jurássico, e este período foi uma era de grandes dinossauros. Então, para começar, é mesmo verdade de que as aves são dinossauros? As aves representam uma linhagem de dinossauro que sobreviveu à queda dos asteroides. Graças a várias descobertas recentes da paleontologia, a gente já sabe que vários dos traços típicos das aves já estavam presentes nos ancestrais dinossauros. Por exemplo, as penas. Existem há centenas de anos. Fósseis, principalmente da China, que preservam esqueletos de dinossauros não avianos, todos cobertos por penas. Além disso, resquícios de penas já foram encontrados em ossos de braço de Velociraptor. São pequenas bolinhas, fissuras, que são o ponto de inserção das penas, também presente nas atuais aves. Isso quer dizer que esses animais antigos já contavam com penas, e não pele composta apenas por escamas. Mesmo se a gente olhar para as características mais abrangentes, como o bico, por exemplo, a gente já via esses bicos córneos em algumas linhagens de dinossauro, como por exemplo o Triceratops. Outra coisa que aprendemos na escola ou na faculdade é que o esqueleto das aves é pouco denso e com espaços vazios que chamamos de pneumatização. Elas também possuem sistemas de sacos aéreos que diminuem a densidade do corpo. Só que nós sabemos que esse tipo de esqueleto e com um sistema de sacos aéreos também já estavam presentes nos dinossauros, já que o esqueleto é a principal parte do corpo que se fossiliza. Fora que, quando a gente olha os registros fósseis, vemos a evolução gradativa de cada uma das características típicas das aves. Seu osso externo desenvolvido, sua fúrcula e até mesmo seu metabolismo mais ativo são traços que podem ser observados nos fósseis. Só é tão difícil entender que as aves são dinossauros e por consequência são répteis também, porque todos os intermediários entre um crocodilo e uma ave, por exemplo, já foram extintos. Se tivéssemos representantes vivos de cada uma dessas linhagens, ficaria muito mais claro entender essa transição. Em 1859, Charles Darwin publicou a primeira versão de seu famoso livro, A Origem das Espécies. Nele, Darwin previu que se a teoria da seleção natural estivesse correta, conforme mais esforços de coleta de fósseis fossem realizadas, maior seria a chance de encontrarmos fósseis com mais características intermediárias. E apenas anos depois, nas décadas de 1860 e 1870, foram descobertos diversos fósseis que mudariam a história da ciência. Os fósseis do Archaeopteryx. Ele representa um animal que tem claramente o corpo de uma ave, com um esqueleto pequeno e duas grandes asas. Também apresenta uma cauda óssea e uma boca com dentes, duas características que não estão mais presentes no grupo das aves. Um dos primeiros cientistas a propor que as aves descendiam dos dinossauros não avianos foi Thomas Huxley. Ele imediatamente reconheceu as diversas características do dinossauro assim que o olhou pela primeira vez. Existem dezenas de linhagens fósseis de aves, mas falaremos apenas das linhagens que são mais diversas e conhecidas. O Archaeopteryx possui muitos traços primitivos para uma ave, e bate o fato dele ser uma das aves mais antigas do mundo, sendo descobertos em rochas cerca de 150 milhões de anos. Ele já era capaz de voar ativamente, embora talvez não fosse um bom voador. Mas aparentemente 15 milhões de anos depois, já no período Cretáceo, surge um grupo de aves mais adaptadas ao voo, o grupo Pygostylia. Esse nome faz referência à principal característica do grupo, a presença de um pigóstilo, que é uma estrutura formada pela fusão das vértebras caudais, diminuindo o tamanho de sua cauda. Essa característica provavelmente foi selecionada para melhorar a capacidade de voo desses animais. Avançando mais na evolução das aves, chegamos nos ornitotoráceas, um grupo que já apresenta um tórax mais desenvolvido, com um externo mais desenvolvido, e a presença de um centro que serve de apoio para os músculos peitorais cada vez maiores. Além disso, essas aves também apresentam adaptações nas articulações da cintura peitoral, que também permitem movimentos mais complexos no voo. Durante o Cretáceo, existia um grupo de aves ornitotoráceas que foi o grupo mais abundante de toda a era mesozoica, o grupo Hernantionites.
Essas aves surgiram no mundo no começo do Cretáceo, há cerca de 136 milhões de anos, mas desapareceram por completo após a queda do asteroide. O grupo de ornitotoraces que ainda mantém representantes vivos nos dias atuais são os leonites. Esse grupo surgiu há 130 milhões de anos. Essas aves sobreviveram à queda do asteroide no final do Cretáceo. As leonites já apresentavam um pigóstilo mais moderno e completamente fusionado. E já tinham requetrizes, que são as penas presentes na região caudal das aves. Enfileiradas, elas davam mais estabilidade para o voo. Bom, pessoal, e esse foi o nosso trabalho de como os dinossauros se tornaram as aves atuais. Espero que tenham gostado. Tchau!